Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Furlan e eu fico muito contente de dizer que eu estou abrindo o meu canal no YouTube. Sei que para muitos isso é algo inesperado, sendo bem sincero, é para mim também, mas é algo que tem estado no meu coração, que tem queimado e eu sinto que eu não posso deixar isso passar. E eu sei que vocês podem estar se perguntando, nossa, May, o que esse cara quer falar, né? E sendo bem sincero, eu tô aqui para falar da coisa mais importante que eu tenho na minha vida. É algo que eu não consigo mais viver sem, é algo que cada dia mais tem se tornado mais relevante e mais essencial. Eu sei que isso pode parecer uma descrição meio confusa para muitos de vocês, mas eu tô aqui para falar de Jesus Cristo. Eu sei que muitos vão pensar, nossa, mas agora esse cara tá achando que ele é santo para falar de Jesus? E justamente, meus irmãos, é o contrário disso. Por reconhecer o quão pecador e quão sujo eu sou, eu espero poder trazer algo que agregue para vocês, eu espero poder trazer algo não para criticar as pessoas, não para hypar em assunto polêmico, muito pelo contrário. Eu tô aqui para poder ser um instrumento do Senhor, eu tô aqui para poder de alguma forma edificar o reino de Deus, que é uma das coisas com a qual eu mais tenho me importado agora. Então, se você gostar do conteúdo, peço que você deixe seu like, peço que você comente para que a mensagem do Senhor possa alcançar mais pessoas. E eu acho legal pontuar que a base desse canal sempre vai ser a palavra do Senhor. Eu não vou falar nada no achômetro nem na dedução. Eu tô aqui para falar tudo em cima da palavra. E bom, como primeiro vídeo desse canal, eu acho muito justo vocês conhecerem um pouquinho mais de quem eu sou, um pouquinho de onde eu vim. E, tipo assim, eu não vou ser o cara que tem o melhor testemunho, tá ligado? Eu cresci dentro da igreja, eu cresci com pais que sempre me auxiliaram a caminhar no caminho certo. E eu conheci o amor de Jesus muito cedo. Eu conheci o amor de Jesus quando eu era bem criança. E eu mantive esse amor até quando eu tinha uns 14 anos. E é justamente essa fase que me desorgulha, não sei nem se essa palavra existe, mas que tira um pouco a minha felicidade, que é quando eu estava por volta desses 14, 15 anos. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando debaixo da autoridade dos meus pais, foi uma fase que eu fui para conhecer o que o mundo tinha para oferecer. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de droga, mas mesmo estando dentro da igreja, meu coração estava fora, meu coração estava perdido. E eu considero que essa fase, tipo, você tá dentro da igreja com o coração fora é tão ruim quanto você está completamente fora da igreja. Mas chegou uma fase que mesmo tendo tudo que eu queria, mesmo conversando com as meninas que eu queria, mesmo tendo todas as coisas ao meu alcance, eu me sentia muito vazio. E quanto mais eu buscava essas coisas que eu achava que alguma hora iam me preencher, mais vazio eu me sentia. E eu cheguei numa hora que eu perdi um pouco o sentido da vida, eu comecei a me questionar de muitas coisas. Eu falei, eu preciso daquele amor de volta. Eu preciso do amor de Jesus de volta porque ele é a única coisa capaz de me tirar desse vazio. Então, eu tinha uma dúvida se Jesus ia me aceitar de volta. Porque, como eu disse para vocês, eu cresci conhecendo Jesus, eu cresci lendo a Bíblia, eu cresci em contato direto com o amor dele. Mas mesmo assim, eu decidi virar as costas para ele. E eu falava, cara, não é possível que Jesus vai me querer de volta. Tipo, mesmo ele me mostrando o amor dele diretamente, eu crescia sentindo a presença dele, até que se tornou algo normal, sabe? E eu falei, cara, não tem por que Jesus me aceitar de volta. E essa era a verdade. Então um dia eu lembro que eu sentei no meu quarto, eu peguei uma Bíblia que eu tinha e eu falei, Jesus, se você ainda me ama, por favor, fala comigo. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu caí diretamente no livro de Eclesiastes, onde Salomão tá numa vibe meio depressiva, na minha opinião, e ele vai falando que todas as coisas têm um tempo debaixo do sol e ele vai falando o quanto a vida é vazia. Eu lembro que eu tava falando com Deus assim, eu falava, Deus, eu não sei o que o Senhor tá querendo fazer, mas se a intenção era eu colocar pra cima, não tá funcionando muito bem. E aí eu fui lendo, e chegou uma hora em que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, Fê, por que você acha que você foi criado? Porque todos os pensamentos de que a vida era vazia, que não fazia sentido, estavam batendo, sabe, com aquele livro. E aí eu falei, pai, eu não sei porque eu fui criado. E aí eu fui continuando lendo a Bíblia, e ele deixou muito claro para mim que ele me criou para me amar. Ele te criou para te amar. Nós fomos criados para sermos amados por Ele. Toda a criação foi feita com base em amor e em bondade, em misericórdia. A vida não faz sentido e não faz mesmo, meus irmãos, se nós fizermos todas as coisas para nós mesmos. A vida ela é passageira e daqui a 500 anos tudo que eu fizer pode voltar a ser pó. Tudo que eu erguer, todas as casas, castelos, todas as pessoas ao meu redor vão ser pó daqui a 500 anos. E justamente não faz sentido eu viver a minha vida
voltado para mim mesmo, porque todas essas coisas vão se perder. Então, se nós focarmos as coisas no reino dos céus, nas coisas que são eternas, no amor de Cristo por nós, as coisas vão fazer muito mais sentido. E não só vão fazer mais sentido, como é a única coisa que tem sentido, é isso. Jesus no Sermão do Monte, ele vai falar: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas demais vos serão acrescentados. E é justamente, Jesus está falando, foca no reino dos céus, foca no que é eterno, foca em me conhecer, em me buscar, e as coisas vão fazer sentido. Porque, meus irmãos, se teve uma coisa que eu aprendi é que eu não fui criado para esse lugar que eu tô. Eu não fui criado para a terra. Eu fui criado para passar a eternidade do lado do meu Pai, do lado daquele que me perdoou quando tudo que eu tinha era sujeira e pó. Quando eu estava afundado no mais fundo abismo, foi Ele quem veio até mim. E eu não sei você que está vendo esse vídeo, se você pode estar pensando: Fê, eu fiz isso, e não tem como eu fugir. Meus irmãos, o ponto não é fugir. O ponto é, Jesus pagou o preço por tudo que nós fizemos naquela cruz. A Bíblia vai falar que é como se Deus pegasse o nosso pecado e jogasse no mar do esquecimento. Então, se o nosso Deus, que é a essência de santidade, glória, honra e poder desse universo todo, está olhando para o seu pecado, e ele não pode viver com o seu pecado falando assim: cara, em Jesus o seu pecado ficou para trás. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós devemos nos esforçar para que isso seja a nossa alegria, isso seja a nossa esperança. Porque essa redenção, o fato de Jesus ter pego toda a nossa condenação e ter deixado para trás, não há mais acusação contra nós, tipo, sabe, é maluquice. O único que podia nos acusar de algo decidiu nos perdoar, decidiu pagar o preço que nós deveríamos pagar, e isso é maravilhoso demais. São notícias boas demais para ser verdade, eu concordo com você. Mas Cristo é o único capaz de fazer isso se tornar realidade. Não só é capaz, como ele fez já. Ele já fez isso se tornar realidade. E essa é a nossa esperança. Existe uma eternidade, existe um Deus que nos ama incondicionalmente e nos ama a ponto de dar seu único Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não vivemos mais em vazio por causa dele. Ele nos deu sentido. Ele nos deu esperança, e que possamos nos basear nela todos os dias das nossas vidas, por mais difícil que seja. E bom, para um primeiro vídeo eu acho que tá bom. Eu acho que vocês conseguiram me conhecer um pouquinho melhor, conseguiram entender um pouquinho melhor pelo que eu tenho vivido ultimamente, e vou ouvir pelo resto da minha vida. E para encerrar, eu gostaria de deixar um questionamento para vocês. Tipo, que nós conhecemos o amor de Jesus é algo meio comum, sabe? A gente cresceu numa sociedade em que todo mundo sabe, ou já pelo menos ouviu essa frase, né? Que Jesus te ama. Mas eu queria deixar essa pergunta para você, mesmo você conhecendo o amor de Jesus. Será que você tem vivido ele? Deus abençoe. Até a próxima.